20 de setembro de 2009, parte 11. Aqueles que vieram a este mundo podem cantar nesse corpo. Aqueles que vieram a esse mundo e podem cantar nesse corpo, podem seguir as instruções de Mahaprabhu, são muito afortunados. Temos esse corpo humano, mas se esse corpo não é usado para o serviço ao Senhor, para o serviço a Gaura Nitai, então para que serve esse corpo? Esse corpo é inútil então. É necessário se render totalmente. Sem se render, você não pode obter nada. É chamado de Atma Nivedana. Se nos rendermos ao Senhor, obteremos devoção adequada. Os devotos não têm casta, cor ou qualquer outra distinção. Krishna sempre ajuda qualquer um que serve a seus devotos 100%. Na época de Mahaprabhu, havia um varredor chamado Jadu Thakur e Kalidas, um devoto muito elevado. O que sabemos sobre Kalidas? Quando todos os Gaudiya Vaishnavas honravam Prachada e jogavam seus pratos fora, Kalidas secretamente pegava esses pratos e comia, honrava, aos restos de suas Prachada. Essa era sua natureza. Então um dia Kalidas decidiu visitar a casa de Jadu Thakur, pensando, Jadu Thakur é um grande Vaishnava, quer honrar sua Prachada. Ele veio para sua casa como uma manga. Jadu Thakur fez uma proposta. Um Vaishnava tão grande veio. Como vou dar Prachada a ele? E ele providenciou Prachada em alguma casa de Brahmani, mas Kalidas não foi lá. Ele voltou para a casa de Jadu Thakur e se escondeu atrás dela. Quando Jadu Thakur comeu a manga que Kalidas havia trazido para ele, jogou a casca e o caroço fora. Kalidas pegou os restos e os comeu. Foi assim que ele recebeu Sukriti, por meio do qual obteve uma misericórdia extra de Mahaprabhu. Então, no comecinho, Srilacharya Maharaj está falando sobre a vantagem de ter um corpo humano. Nós temos que dar muita graça, nós temos que aproveitar esse corpo humano, porque o corpo humano é o único que pode cantar o santo nome. O corpo humano é o único que pode cantar o santo nome, é o único que tem essa capacidade, é o único que tem a capacidade de nós sabermos, alguns, claro, que nós não somos o corpo, que nós somos a alma. Somente o corpo humano tem essa capacidade. Então nós temos que aproveitar ter um guru genuíno, aproveitar a semente que ele nos deu na nossa alma para progredir, para a trepadeira da devoção crescer. A semente da trepadeira da devoção é colocada na nossa alma no momento da iniciação. Cantando o santo nome, servindo o Guru, servindo Krishna, iremos crescendo essa trepadeira da devoção. A árvore vai crescendo. Somente o ser humano consegue. Senão, se ele não cantar o santo nome, se ele não servir Deus, ele veio nesse mundo em vão. Ele veio na terra, no corpo humano, somente para cumprir karma. Alguns falam, mas você está aprendendo. Aprendendo o quê? Você veio cumprir karma. Alguns aceitam o karma da melhor forma, outros não. Não é uma questão de aprendizagem, é uma questão de cumprir karma. Claro que com algumas situações nós aprendemos algumas coisas, mas ao mesmo tempo que você aprende, você faz outras erradas. Porque a vida material, sem Deus, sem servir Deus, ações sem servirem Deus, só produzem karma. E você vai ter que pagar esse karma nas próximas vidas. Então, é isso que Srilacharya Maharaj está falando. Depois ele conta essa história linda de Kalidas, esse devoto Kalidas. Ele não pegava praçada direto da deidade. Por exemplo, estamos todos aqui agora, reunidos, vamos supor que tem vários devotos aqui, e todo mundo senta, pega um prato, coloca o prato no chão,
distribui a praçada para todo mundo e cada um vai honrar a sua praçada da deidade. Mas Kalidas não fazia isso, ele não sentava junto com os devotos, ele não ficava junto. Ele esperava todo mundo comer, ele ia no local, na Índia é muito comum isso. Antigamente era folha de bananeira, na época de Mahaprabhu, o prato era feito de folha de bananeira. Não tinha papelão com plástico como hoje, que você come e depois amassa e joga fora. Na época não existia isso, era folha de bananeira. Então cada um comia, sempre sobra um grão de arroz ou uma coisinha ou outra. Aqueles que não têm muita noção do que é praçada, deixam muita praçada no prato. Praçada não se joga fora, porque é misericórdia. E Kalidas ia no local que todo mundo jogava os pratos com o resto, mas é resto de praçada. Praçada não perde, não existe resto. É remanescente. Resto é uma palavra muito feia, é o remanescente. Então Kalidas, além de honrar a praçada da deidade, ele honrava a praçada dos Vaishnavas que haviam comido antes. Ele ia lá e ele comia somente o que sobrava. Arroz, dal, o que sobrasse. Ele não ia correndo querer o panir, ele não ia querer a batata frita, ele não ia querer o arroz doce, não, ele ia lá pegar o que sobrava. E como foi dito nessa história aqui que a Vanessa leu agora, ele levou uma manga para o devoto, e o devoto, quando viu que ele era muito elevado, correu para pegar uma preparação para ele, mas ele não queria comer a preparação, ele queria comer o remanescente desse devoto. E quando o devoto foi lá, pegou a praçada, depois deu para ele, mas quando o devoto comeu a manga, ele descascou a manga, ele comeu a manga, o que Kalidas fez? Foi lá e comeu o bagaço, como todo mundo gosta, né? Chupa o bagaço da manga e também comeu a casca que estava em volta. Ele comeu o remanescente desse devoto. Esse é Kalidas, Prabhu. E quando Mahaprabhu estava no templo do Senhor Jagannatha, que é comum, lá no templo do Senhor Jagannatha, quem já foi para Puri sabe, eu não entrei, claro, o ocidental não entra, mas os indianos entram e falam como que é, e a escritura também, tem o local que você lava o pé para entrar. Você entra, você passa por aquela água e depois vai para o templo. E Mahaprabhu, naquela época, também foi lavar o pé, e Kalidas queria não só tocar no pé de Mahaprabhu, mas queria tomar aquela água do pé de Mahaprabhu, do banho do pé de Mahaprabhu. E Mahaprabhu não permitia que ninguém tocasse o pé dele. Os gurus também, Srilacharya Maharaj falou outro dia, eu não permito, o Gurudeva não permitia que tocassem os pés, porque os indianos têm essa mania de tocar o pé dos devotos. Quem eles acham que é elevado, eles vão lá e correm e querem tocar o pé do pujari, do sacerdote. Eles querem tocar o pé do guru. Mas Gurudeva, Srilacharya Maharaj falou, eu sou uma alma caída, como é que eu vou deixar alguém tocar no meu pé e depois servir Deus com aquela mão? Por isso eles não deixam, não é que eles são arrogantes, a visão deles é essa. E Mahaprabhu não deixava. E quando Kalidas se aproximou para fazer isso, os devotos associados de Mahaprabhu não deixaram ele fazer isso, e Mahaprabhu falou, ele pode. Kalidas pode fazer isso. Por quê? Porque ele comia o remanescente de todos. Ele sabe o valor da praçada. Praçada não estraga. Srilacharya Maharaj contou numa aula dele que ele estava, se eu não me engano, num trem, não me lembro direito, mas acho que era num trem, e levaram praçada, e a praçada, quando ele foi comer, estava deteriorada já, com bactérias, muitas bactérias, com odor. E ele mandou lavar o arroz. Ele falou, lave bem o arroz, coloque um pouquinho de sal, e aí ele comeu a praçada. Porque ele não estava vendo como uma comida que tinha estragado, cheia de bactéria. Ele estava vendo como uma misericórdia que foi oferecida para Deus. Nós, como somos infinitesimais, nós achamos, muitos nem de um dia para o outro não gostam de honrar a praçada.
Porque vem a praçada como comida. Praçada não é comida, praçada é misericórdia. Então você fala, essa praçada não é de hoje, não é de ontem. Aí a pessoa fala, então eu não quero, eu quero aquele lá, ó. Quando tem várias variedades. Por quê? Porque o devoto ele está encarando não como misericórdia, ele está encarando como comida, como ele vai num restaurante e ele come a comida quentinha. Por isso Silachara Maharaj também falou, praçada não se esquenta. Praçada é misericórdia. Você quer desfrutar da misericórdia? Quando você esquenta um alimento, você quer desfrutar daquele alimento. Você quer desfrute do paladar, aquele alimento quentinho. Hoje está meio frio aqui em São Paulo, garoando. Então a pessoa fala, nossa, que gostosa aquela comida quentinha. Sim, boga, mas praçada não vai ser quente. Claro que não vai ser quente. Você fez ela, você ofereceu para a deidade, até chegar no seu prato, não está quente, não está saindo fumaça. Mas a praçada não é para nós desfrutarmos, é um serviço devocional. Nós temos essa mania de desfrutar do serviço. Então, quando estamos cantando um kirtan, é uma redundância, né, falar cantar um kirtan, mas enfim, estamos cantando, fazendo um kirtan, cantando as canções, e aí queremos desfrutar da canção também. A nossa mente quer desfrutar da canção, a nossa mente quer desfrutar do kartal, a nossa mente quer desfrutar da mirdanga, quer desfrutar de tudo. Mas não é o correto. Mas o Guru até permite. Srila Govinda Maharaj perguntaram para ele, Gurudeva, pode esquentar praçada? Ele falou, depende do caso, ele falou. Ele não falou não, ele falou, depende do caso. É melhor a pessoa honrar a praçada quentinha do que não honrar a praçada. Tudo é tempo, lugar e circunstância. Vem uma pessoa nova, por exemplo, hoje no templo, uma suposição. Ela nunca comeu aqui, ela nunca veio aqui, na verdade. Né? E aí está aquele dia frio. Aí você ofereceu a comida para a pessoa, para o altar. Aí teve o programa inteiro, 1h30 de programa, 2 horas de programa. Com esse frio, a hora que a comida vem no prato, arroz, dal, ela está na temperatura ambiente, que é frio. A pessoa nova nunca veio. Você vai dar a comida assim para ela? É o correto, sim. Se for na Índia, a pessoa come. Aqui no Brasil ou em outro lugar do mundo, a pessoa vai querer ver a fumacinha saindo do prato. Então, você pode dar açúcar junto com o remédio. Silachara Maharaj fala, às vezes é necessário você dar açúcar. O que seria o açúcar? Fazer isso, esquentar a praçada para aquela pessoa. Mas é claro que você não vai esquentar só para ela, vai esquentar para todos. Mas é um açúcar. Aquela pessoa que está pulando no Kirtan, no Arati, está pulando, como se fosse um carnaval. Para ele não tem diferença entre o carnaval e o Arati de Mahaprabhu. Ele está se divertindo da mesma forma, pulando, dançando. É um açúcar. O Guru reprime toda hora? Não, o Guru não vai reprimir. O Guru não vai chegar nele e chacoalhar ele e falar, não pode pular. É o açúcar. O Guru está dando um pouquinho de açúcar para ele. Senão ele não consegue engolir o remédio. A maioria dos ocidentais, e não só os ocidentais, mas o pessoal da Índia também, não consegue engolir o remédio que é o que vai te curar. É o remédio que vai te dar mérito. Então tem que ter um pouquinho de açúcar. Mas esse açúcar, conforme você vai crescendo, como uma criança, ele vai sendo tirado aos poucos. O Guru vai dando a aula, o Guru deixa na hora do Arati, mas aí o Guru fala, não desfrute do serviço devocional. Ele vai tirando aos poucos o açúcar. Porque se você ficar a vida inteira no açúcar, você não vai engolir o remédio realmente que você precisa. A criança só toma o xarope, o remédio, porque ela não tem noção que aquilo é bom para ela. Ela chora, ela grita, ela fica brava, mas se você coloca um pouquinho de açúcar no xarope, por exemplo, a criança gosta e ela vai querer falar, pai, não tem xarope, ainda não chegou a hora de tomar o xarope. Agora, se você dá um remédio amargo para ela, ela não vai querer. Não que a consciência de Krishna seja amarga, mas é algo que vai te exigir um sacrifício. Mas se o sacrifício tiver com um pouquinho de açúcar,
é palatável no início, mas temos que ter a consciência que temos que tirar o açúcar gradativamente. Você vai estar o quê? 40 anos na consciência de Krishna, pulando no Arati, como o Mahaprabhu tinha êxtase, como o Nityananda Prabhu tinha êxtase. Não, você não tem êxtase. Eu não tenho êxtase. Quem tem êxtase? Shila Narottama, ontem lemos isso. Shila Narottama da Sakura fala, quando eu terei esses sintomas? Shila Bhaktivinoda Thakura fala, quando eu terei os sintomas de arrepiar o pelo do meu corpo, quando eu cantar o santo nome, quando eu terei o sintoma de dançar, a minha alma vai dançar, eu vou dançar pela minha alma, não pela minha mente. Quando acontecerá isso? Quando eu cantar o santo nome. Mas o açúcar é importante no início, sim, senão a pessoa não aguenta, a maioria não aguenta. Então, tem que dar um pouquinho de açúcar, mas tudo que é em excesso faz mal. O pouco açúcar faz mal, o muito açúcar faz mal, porque aí vira bagunça, vira um carnaval, vira um, como é que o pessoal está fazendo agora? Mantra dance, né? Isso não é devoção. Mantra dance não é devoção. Aí já me questionaram, mas o Mahamantra Hare Krishna não tem regras e regulamentos? Não. Mas o Mahamantra Hare Krishna é um dos 64 processos devocionais principais, você cantar Mahamantra Hare Krishna servindo. Qualquer uma das 64 atividades que é descrita é para servir, não é para desfrutar. É uma questão de interpretação do texto. A Vanessa vai continuar a ler agora. Mahaprabhu nunca deixou que ninguém tocasse seus pés, mas Kalidas obteve sua misericórdia. Ele realmente bebeu a água com a qual os devotos lavaram os pés de Mahaprabhu. Mahaprabhu disse, não pare. Esse devoto sempre procura pelos remanescentes de todos os devotos. Deixe-o, ele é uma exceção. Esse é o tipo de devoção que é necessária no coração para o serviço ao Senhor, serviço aos Vaishnavas. O próprio Krishna sempre diz que devemos servir aos devotos. Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur também deu um exemplo do que é Brajan, ou serviço. Srila Prabhupada disse... Eu não sei recitar. Oi? Você pode falar para mim? Eu não sei recitar. O mantra? Uhum. Não, fala só português. Tá. Srila Prabhupada disse, significa que você deve servir as almas diva e por meio disso obterá alguma misericórdia delas e do Senhor Krishna. A questão é como servir as almas diva. Jiver Seva Corte significa que você deve falar sobre a consciência de Krishna para aqueles que não sabem sobre o Senhor, que não sabem sobre a consciência de Krishna. E também você pode usar todos para o serviço ao Senhor e pregar a consciência de Krishna dessa forma. Assim como hoje posso ver folhas e tantas outras coisas são usadas para a decoração de Gauranitai, você pode usar tudo para as deidades, para o Senhor Nityananda, Senhor Gaura, Senhor Krishna. Satisfazer os caprichos de sua mente não é Brajan. Não siga sua mente. Você deve seguir os que as escrituras dizem. O que Gurudeva diz. Sirva ao Senhor, sirva aos devotos sobre a orientação de Gurudeva, um guru fidedigno, e sobre a orientação de grandes Vaishnavas. Isso é chamado de Brajan. Então, na verdade, Srila Maharaj está explicando aí que temos que fazer o quê? Misericórdia para as almas, Divedoya, servir as almas. Não servir o corpo, servir as almas. E como que podemos fazer Divedoya? Dive é alma, Doyal é
misericórdia. Como que vamos dar misericórdia para as almas? Dando o santo nome para as almas, pregando a consciência de Krishna. Tantas almas ficarão agradecidas como Krishna também gostará. Esse é o nosso caminho. Jivedoya, Nameruti Vaishnava Seva. O que quer dizer isso? Misericórdia para as almas através de pregar a consciência de Krishna, falar o santo nome para as pessoas, dar praçada para as pessoas honrarem. Isso aí é uma forma de você dar misericórdia para as almas. Nameruti, cantar o santo nome com sabor. E Vaishnava Seva, servir os Vaishnavas. Então nós temos que servir os Vaishnavas. Vaishnavas não é qualquer um que se inicie. Vaishnava, na verdade, é um devoto sênior, mais elevado, mas devemos, na verdade, servir todos. Agora, aquela pessoa que não tem a consciência de Krishna, nós devemos servi-la, devemos fazer Jivedoya, dar misericórdia para aqueles que não têm o conhecimento da consciência de Krishna, não conhecem Krishna, não sabem quem é Krishna, não sabem como Krishna vive, não sabem o que Krishna vem nos dar, não conhecem Mahaprabhu, nunca ouviu falar Mahaprabhu, Gauranga, Goura, nunca ouviu falar em Nityananda Prabhu. Isso que temos que fazer, distribuir essa misericórdia. E Srila Siddhar Maharaj falou, isso está em um de seus livros, eu não me lembro o título do livro, mas está em um de seus livros. Ele fala, Mahaprabhu só vai te dar a Minaya, a verdade pura só vai descender para a tua alma se você pregar aquilo que aprendeu. Mahaprabhu sabe se você vai pregar ou não. Se você não vai pregar, não vai distribuir, ele não vai te dar a verdade. Para que ele vai te dar a verdade? Para você guardar para você? Ele não dá. Agora, aquele que vai distribuir, ele dá. E quanto mais você distribui, mais ele vai te dar. Nunca faltará. Srila Siddhar Maharaj fala, nunca vai faltar para aquele que distribui. Não é como você, por exemplo, você tem um copo de água cheio, e aí você vai distribuir um pouquinho para cada um, vai chegar uma hora que acaba a água. Quando você prega e você distribui para todos o pouco que você conhece, que você sabe, o pouco da verdade, Deus dá mais para nós. Srila Siddhar Maharaj falou isso. Isso é Jivedoya. Sair pregando aonde for, no trabalho, na escola, no ônibus, no Uber. Se você não pregar, vai escutar bobagem e vai falar bobagem. Prajalpa. Com certeza, na hora do almoço, quem almoça em refeitório, com as pessoas, com amigos, só se fala prajalpa, só se fala coisas materiais. Você vai pegar um Uber, ou você está num ônibus ou no metrô, em qualquer lugar que você esteja, ou você está falando ou você está escutando coisas inúteis. Totalmente inúteis. Quem vai ser o próximo presidente, a Covid, enfim, os assuntos que você liga a qualquer telejornal ou qualquer meio de comunicação da internet, só tem assunto o quê? Prajalpa, assunto inútil. E nós perdemos quantas horas por dia com coisas inúteis. O dólar aumentou, a bolsa de valores esse mês deu não sei o que, esse dia deu não sei o que lá, estourou. Tudo inútil para nós, alma. E tem pessoas que perdem horas e horas e horas do dia escutando isso. Quando não estão escutando isso, estão olhando foto dos outros no Instagram. Ou estão olhando a vida dos outros no Facebook. Eu conheço pessoas, claro que eu não vou falar nomes, mas eu conheço pessoas que passam muita parte do dia, muitas horas do dia, olhando a vida dos outros. Eles sabem se a pessoa foi viajar, teve feriado para onde foi, com quem foi, fica buscando quem é o irmão daquele, quem é o irmão do outro, fica fusando, perde o dia inteiro com isso. O que a pessoa ganha com isso? Nada. Ela ganha que a mente fica feliz, ou não. A mente, às vezes, não fica feliz porque você vê a pessoa passeando pela Europa e você não tem dinheiro para ir.
Aí você fica com raiva, você fala, poxa, eu não tenho, ele tem. Então, para que ficar perdendo tempo à toa? Silatchar Maharaj já falou em aulas anteriores, não existe eu não tenho tempo. Essa palavra não existe. Eu não tenho tempo de cantar a Japamala, alguns falam. Eu não tenho tempo de ir ao templo. Eu não tenho tempo de cozinhar e oferecer para Deus na minha casa, onde for. Não é que você não tem tempo. O dia tem 24 horas para todo mundo. Você não tem o foco nisso. O teu foco está em outra coisa. Ou é no trabalho escravo, para ganhar muito dinheiro, ou pouco dinheiro, não importa, mas ganhar dinheiro. Ou você está focado em se divertir, divertir a mente. Não existe falta de tempo, é organizar seu tempo. Se você faz como Silatchar Maharaj prega e falava sempre, vá dormir cedo, acorde cedo. E o dia rende. Acorde cedo, levante, canta Japamala, ofereça qualquer coisa para o seu quadrinho que você tem do Guru, da Deidade. Pode ser água, pode ser um suco, pode ser uma fruta, o que você quiser, o que o teu coração quiser. Canta Japamala, oferece para o seu altarzinho. Todo devoto tem que ter um altar em casa. Silatchar Maharaj já falou isso. Todo devoto tem que ter um altar em casa. Abrir o altar de manhã, olhar para a Deidade, prestar reverência para o Guru. E aí você vai trabalhar. Mas no trabalho, da tua casa para o trabalho, normalmente você leva mais de 1 hora, pelo menos aqui em São Paulo. Quem leva menos de 1 hora da casa até o trabalho é um afortunado. Porque todo mundo leva, ou de carro, ou de metrô, do que for. Você vai o quê? Perdendo tempo? Não, não perca tempo. Vá cantando Mahamantra, vá cantando as canções. Se não dá para cantar em voz alta, em pensamento, coloque um fone de ouvido. Coloque um fone de ouvido. Outro dia eu estava no metrô e estavam vendendo, tudo bem que isso daí é mercadoria roubada ou não, não sei, não vou julgar a pessoa. Mas era um fone de ouvido, sem fio, por R$10 o par. Né? Eu até achei muito barato, mas enfim. E aí, então não tem desculpa. Você põe o fone de ouvido com fio ou sem fio e põe Manasa Prabhu cantando, põe Gurudeva cantando, cante junto em pensamento. Não perca tempo. Não é que não temos tempo, nós não queremos, o nosso foco não é esse. Temos que mudar o foco. Nós temos que dar mais espaço para Deus no nosso coração. Quando recebemos a iniciação, o Guru coloca a semente da trepadeira devocional na alma, no coração. E você deu um espaçozinho para o Guru lá, pequenininho, mas deu. Agora, quando você convida alguém para ir para a sua casa, você vai deixar tudo desarrumado? Você não vai alimentar a pessoa? Você convida um parente, alguém, para um amigo, para vir da sua casa, você não vai arrumar? Você não vai dar comida todo dia para a pessoa? Você não vai dar atenção para a pessoa? Da mesma forma, você coloca o Guru no seu coração, na iniciação. E o que vai alimentar o Guru todo dia? Cantar o Mahamantra, servir, tudo, fazer a orientação que o Guru quer. Isso é o alimento da semente que ele colocou na sua alma. Fazer os processos devocionais. E cada vez mais você vai se livrando de Maya, não se livrando, mas você vai se dedicando mais e vai deixando mais Maya de lado. A ilusão vai ficando um pouco de lado. E você vai abrindo mais espaço para o Guru, para Deus dentro do seu coração. Vai dando mais um espaçozinho. E Deus, Ele quer. Deus quer. Você dá o dedo, Ele quer o braço. E você dá o braço, Ele quer o corpo inteiro. E você dá o corpo inteiro, Ele quer a sua mente. Ele quer você por inteiro. Ele quer o corpo, Ele quer as palavras e Ele quer o corpo através das ações, Ele quer as palavras e Ele quer o pensamento seu. Deus quer tudo de você. Ele não quer que você desvie para nada. Mas esse é um processo longo
é um processo longo, mas depende de nós. Então, se nós tivermos esse foco, você vai ter tempo sim. Eu já escutei também, uma pessoa uma vez falou, mas eu estou morando longe agora, para eu ir no templo, eu vou gastar mais de R$100 de Uber. Claro que R$100 de Uber, né, você vai gastar para vir toda semana, todo dia, tem que ter muito dinheiro. Mas uma vez por ano, o que são R$100 uma vez por ano? O que são R$100 2 vezes por ano? No aniversário do seu guru e, por exemplo, no Gora Purnima, o aparecimento de Mahaprabhu. Mas é muito dinheiro. Mas e o dinheiro que você gasta inutilmente, tomando sorvete? Sei lá, cada um gasta de alguma forma. Comprando uma pizza no sábado, indo viajar, pegando aquela fila de 3, 4, 5 horas de estrada. Tudo é foco. Não é questão de não ter o dinheiro ou não ter o tempo. É o foco. Onde você está colocando o foco? O foco é extremamente importante. Você está colocando foco na vida devocional ou ela está em último plano ou em penúltimo plano? Então isso é importante, muito, muito importante. Srilacharya Maharaj ficou desde quando ele entrou na missão em 91, mais ou menos, 92. Ele abandonou o corpo agora esse ano, em 21. Quantos anos ele ficou pregando? Quase 30 anos. Srilacharya Maharaj ficou quase 30 anos nos ensinando e nós ainda não seguimos o que ele falou, o que ele fala. Srila Govinda Maharaj também anos e anos e anos e anos pregando. Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta, nós temos essa grande fortuna, temos que pôr isso na mente, na consciência, refletir e falar, eu tenho que me focar. Se você quer devoção, você tem que se focar nisso. Se você resolve, por exemplo, quando tem 16, 17 anos, falar, eu vou entrar no ITA. O ITA, né, na minha época, era a faculdade de engenharia que todo mundo queria entrar. Acho que é Instituto Tecnológico da Aeronáutica, alguma coisa assim, o ITA. Ou a pessoa fala, eu quero entrar na USP. O médico quer fazer Paulista de Medicina, né? São 60 vagas para milhares de pessoas. Se você tem o foco, você tem que ralar, você tem que estudar, você tem que se dedicar. Mas se você tem esse foco, você pode conseguir. Da mesma forma nós, com a vida devocional. Se o teu foco não é devoção, você não vai atingir tudo que o Guru está te dando. Você não está aproveitando o que o Guru está te dando. Que foi o início da aula que a Vanessa leu. Nós temos um corpo humano para cantar o santo nome. Senão, teremos esse corpo em vão. Vamos passar 80, 100 anos em vão. E é na próxima vida de novo, e na outra vida como macaco, na outra vida como vaca, como porco, como qualquer outra espécie. Depois de muito, muito, muito tempo, ser humano de novo. E aí vai o ciclo do Sansara, a roda do Sansara, das reencarnações. Mas nós temos a oportunidade agora, temos o Guru Parampara genuíno, temos os livros, temos live agora, a pessoa mora longe, não pode ter a live. Nós temos tudo. Só depende agora de quê? De nós ter o foco de aproveitar isso. Essa aula aqui é de 2009, veja só quantos anos já que Srilacharya Maharaj falou isso. E tem aulas de 2001, 2002, nós já lemos, vamos ler, continuar a ler as aulas antigas também, porque agora não temos mais aula dele recentes. As mais recentes são de mais ou menos, acho que de abril, maio. Maio acho que nem tem aula dele. As aulas mais recentes são de abril. Então temos aulas antigas, por isso estamos lendo as aulas antigas, mas não adianta somente escutar, ir para casa, como ele falava, você vem, pratica, canta, dança, vai para casa, esquece tudo. Não, tem que continuar em casa. O templo é o carregador da bateria.
do celular, da tua alma, mas você tem que praticar em casa. Se você não vem no templo, você não vai ter nem bateria para praticar. Mas se você vem no templo e carrega a bateria, você tem que gastar essa bateria durante a semana. E aí no fim de semana você vem de novo para o templo. É assim que funciona a vida devocional. Sadhu Sangha, Sivacharya Maharaj sempre falava, Sadhu Sangha, associação com devotos. Hoje temos a Vanessa aqui presencialmente. Na quinta-feira veio a Jagamohini Didi. Então, quem quiser vir participar dos programas, amanhã teremos o programa a partir das 18 horas, presencial e online. E aproveitem a oportunidade que Krishna está dando para nós de termos ainda um templo presencial. Sila Ashara Maharaj falou, são raros os locais no mundo que têm um templo. É raro o local, a cidade do mundo que tem um templo. Então temos que aproveitar que tem um templo, que tem as deidades aqui para nós vermos elas, mas elas nos ver também. E vamos seguir firmes e fortes com fé que Acharya Maharaj não nos abandonou. Sivacharya Maharaj está aqui ao meu lado, mas não só na foto, ele está ao lado de você também. Ele falou que quem servir a missão, quem servir Srila Govinda Maharaj, e ele estará sempre próximo. Então não podemos desanimar. Hoje estávamos conversando sobre isso aqui antes do programa, que depois que Sivacharya Maharaj abandonou o corpo, muitas pessoas desanimaram. Pararam de vir, pararam de fazer a prática que faziam, mas não é isso que ele quer. Sivacharya Maharaj não quer que ninguém se desanime. Ele quer que todos continuem o que ele ensinou. Se nós queremos honrar todo esse sacrifício que ele fez para nos ensinar, temos que tentar fazer o que ele ensinou. Não é desanimando que vai nos levar a lugar nenhum. O desânimo só é prejudicial. Porque quando você desanima da devoção, você vai se animar com o quê? Com o mundo material. Você desanima da devoção, o mundo material vai te animar. Mas é isso que você quer? Você quer continuar a ficar animado com o mundo material? Servir Maya cada vez mais? Então nós temos que refletir isso, né? Hoje é dia 20, né? Quanto tempo já? 5 meses, Sivacharya Maharaj, 6 meses, Sivacharya Maharaj abandonou o corpo, já. E daqui a pouco faz 1 ano e 2 anos, e temos que tirar esse sentimento de meu guru abandonou o corpo. Sim, ele abandonou o corpo. Todo mundo sentiu, mas a vida continua, e ele está ao nosso lado. E é isso que ele queria. Tem alguma pergunta, Vanessa? Sua? E no Instagram? Então vamos encerrar mais essa transmissão no sábado, hoje. Amanhã, 18 horas, começaremos a transmissão. Uma boa noite a todos. Até amanhã.